Olá, então hoje vamos falar sobre instruções de acesso à memória da arquitetura RISC-V. Como a arquitetura RISC-V é do tipo Load Store, não se fazem operações em cima da memória, somente se carrega dados dela para os registradores, opera-se nos registradores e então salvam-se dados na memória. Bom, as instruções do tipo Load são as que carregam os dados da memória para registradores. Elas são do tipo Load Byte, LB, Load Half, LH e Load Word. Elas carregam respectivamente 1 byte, 2 bytes e 4 bytes da memória para um registrador. Além disso, existe a LBU e LHU, que são equivalentes a Load Byte e Load Half, LB e LH, porém não consideram o sinal do byte do dado que elas estão carregando. No caso, um único byte da load byte e metade de uma palavra ou 2 bytes da load half. Isso ocorre porque, com as instruções normais, LB e LH, o resto do registrador, que não seria alterado, é preenchido com o sinal do valor carregado. Ou seja, se usar, por exemplo, LB para carregar 1 byte e o valor desse byte é um número negativo, o resto do registrador será preenchido com uns. Enquanto se carregasse um byte de número positivo, o resto do registrador seria preenchido com zeros. No caso da LBU e LHU, o resto do registrador é sempre preenchido com zeros. Note que a LW não precisa de um equivalente assim, porque ela preenche o registrador inteiro com dados carregados da memória. E as instruções do tipo store são as que salvam os dados de um registrador para a memória. No caso, SB, SH e SW. Da mesma maneira, a SB carrega 1 byte, store byte, a SH carrega metade de uma palavra, ou 2 bytes, store half, e SW carrega uma palavra inteira. A SB e SH, no caso, não possuem os equivalentes do tipo unsigned. Não existe SBU nem SHU. Isso acontece porque, nesse caso, ao invés delas preencherem 4 bytes da memória, que é o que acontece ao inverso, preenchendo 4 bytes da memória para o registrador com as do tipo load, elas simplesmente não alteram o conteúdo do resto da memória. A SB altera somente 1 byte da memória, a SH altera 2 bytes. Dessa maneira, elas não precisam de equivalentes unsigned. A sintaxe pode ser meio confusa, porque ela é, de certa forma, inversa para os dois tipos de instrução. No caso, eu usei LW e SW no slide, mas isso vale para todos os tipos. No caso, separando os loads dos stores. Começando pelo load, se escreve um load, DRD, RS1 e imediato. Perceba que o endereço calculado é RS1 mais imediato, ou seja, acessa o endereço da memória dado por RS1 mais o imediato e coloca o conteúdo dele no registrador RD. O que significa, por exemplo, se no RS1 tem o valor 6 e no imediato tem o valor 2, vai se acessar o endereço 8 da memória. Ali pode estar, por exemplo, o valor 42. Carrega-se esse valor para o registrador RD, então agora RD passa a valer 42. No caso da Store Word, isso parece ao contrário, porque quem guarda o endereço é o RD, o registrador destino, enquanto que o RS1 é o valor que vai ser carregado. Dessa maneira, a soma que é feita em Load Word é do segundo argumento, RS1, mais o imediato, enquanto que a soma que é feita no Store é do primeiro argumento, o RD, mais o imediato. Também vale notar que, assim como nas instruções aritméticas e lógicas com imediato, esses imediatos têm apenas 12 bits, então não é possível carregar números muito grandes só com os imediatos. E um registrador especial que nós precisamos notar é o SP, que é o ponteiro da stack. Esse é o primeiro registrador especial que nós vemos se descontarmos o zero, que é uma constante sempre zero. Mais para frente vamos conseguir entender melhor por que uma stack é tão importante para a arquitetura.
Bom, a stack é uma estrutura de dados em que os valores são literalmente empilhados, como numa pilha. A ideia do ponteiro da stack é que você diminua ele, pois na memória a pilha fica invertida, e então guarde dados na posição que resultado da sua subtração. E quando for retirar os dados, simplesmente incrementa o valor. Então, por exemplo, o equivalente push em assembly seria fazer uma soma do SP com o tamanho do dado que você vai carregar. Por exemplo, uma palavra seria -4. E então carrega-se o dado para essa posição. No caso, para a posição de SP, somada com nada, pois já foi carregado. E no caso, o dado está em T1. Um pop é feito de maneira invertida. Se carrega o dado, se for o caso, da posição que SP guarda, somado com nada, para um registrador. E então se faz uma adição, aí sim, uma adição de um número positivo do SP e o tamanho do dado que foi carregado, para que ele possa ser sobrescrito, né, posteriormente. Então vamos ver isso no emulador. Aqui tem um programa bem simples. E o que ele faz? Primeiro, ele carrega o valor -1 no registrador T0. Vai ser o valor que nós vamos usar de exemplo. Então, ele carrega o valor -1 em SP, como foi visto no vídeo sobre instruções aritméticas. Por que ele está carregando o valor -1? Justamente porque -1 significa todos os bits do número setados como 1. Quando se usa isso como endereço, é exatamente o último endereço da memória. Como eu falei, a stack cresce para baixo. Então, no caso do uso em um emulador como o egg, é muito conveniente usar o último endereço da memória como endereço da stack, pois o programa está no início da memória, então nós temos todo o meio da memória de uso disponível. Então, nós fazemos a subtração do endereço de SP, justamente para alocar espaço para um valor. Aqui nós usamos StoreWord para guardar o que colocamos no T0 no endereço SP. E aqui nós usamos LoadByte para carregar de novo o que estava lá para o T0. E aqui LoadByte Unsigned para mostrar exatamente a diferença no resultado entre os dois. Abrindo no debugger, vamos ver o nosso programa rodando. Bom, como é possível ver, o T0, após a primeira instrução, foi carregado com o valor -1, ou seja, ele inteiro está setado para 1. Agora, o ponteiro SP foi alocado da mesma maneira para o valor -1, que no caso representa o último endereço da memória. Agora, a subtração em SP fez com que um espaço de 4 bytes fosse alocado embaixo dele. Agora vamos ver o que tem a partir do SP mais 4 bytes, pois a instrução StoreWord guardou um valor nele. Como pode ver, os 4 bytes estão setados inteiros como 1, justamente porque o que foi feito? Pegamos o valor de T0, que era -1, ou seja, todos os bits setados para 1. Esses 4 bytes que são guardados no T0, nós movemos para a área de memória endereçada por SP, movemos a palavra inteira, ou seja, os 4 bytes. Se nós carregarmos agora, vamos ver o que acontece. Aqui nós usamos o LB para carregar o valor do SP para o T0. Como pode ver, o valor é exatamente os 4 bytes. Então, de certa forma, ele não mudou. Mas o que aconteceu foi que nós copiamos os 4 bytes que estavam lá para cima. Note que nós usamos o LB, ou seja, ele não copiou os 4 bytes, ele copiou o primeiro byte e depois estendeu o sinal. Se nós usarmos o LBU agora, na próxima instrução, podemos ver a diferença.
Dessa vez, o LBU copiou o primeiro byte, mas não estendeu o sinal. Ou seja, só o primeiro byte do T0 foi setado para todos os bits 1. O resto ficou como 0, justamente pois enquanto o primeiro LB considerava o sinal, e no caso estendeu para todos os bits, o LBU não considera o sinal.